Fala, meu amigo rubro-negro. Vamos às notícias do dia. Mas antes, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Começando com uma excelente notícia que a diretoria do Flamengo trouxe para o torcedor rubro-negro. O goleiro Agustín Rossi, que rapidamente caiu nas graças da nação, está com tudo encaminhado para renovar seu vínculo com o clube. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o argentino já chegou a um pré-acordo com o Mengão para estender seu contrato até o fim de 2028. E o novo contrato vem com um aumento salarial, um reconhecimento claro pelo nível que Rossi vem apresentando desde que assumiu a meta rubro-negra. A oficialização do novo vínculo está prevista para acontecer ainda neste mês. É mais um movimento estratégico da diretoria para assegurar uma peça que virou titular absoluto e que tem sido fundamental na estrutura defensiva do time. Vale lembrar que Rossi não foi uma unanimidade logo de cara. Quando chegou, ainda existia uma dúvida sobre quem assumiria a posição de forma definitiva, mas com o passar do tempo, ele mostrou segurança, constância e personalidade. E hoje, a maioria dos torcedores já o coloca como um dos grandes nomes da posição no futebol brasileiro. Desde que chegou ao Rio de Janeiro, em 2022, o goleiro argentino não só conquistou a titularidade como acumulou números expressivos. Já são mais de 100 jogos com a camisa do Flamengo, exatamente 107 partidas até agora, e 4 títulos importantes no currículo: o Campeonato Carioca de 2024 e 2025, a Supercopa do Brasil de 2025 e a Copa Betano do Brasil de 2024. Ou seja, além de ser regular em campo, Rossi também tem contribuído diretamente para manter o clube em alto nível nas competições que disputa. A renovação até 2028 mostra que o Flamengo está pensando a longo prazo. Em um mercado onde goleiros de qualidade são cada vez mais cobiçados, segurar alguém como Rossi é quase um golaço fora de campo. Aos 29 anos, ele ainda tem muita lenha para queimar, e agora, com um novo contrato mais valorizado, a tendência é que continue sendo uma das referências do elenco comandado por Felipe Luiz. Nos bastidores, a informação é de que Rossi se mostrou satisfeito com a valorização proposta e com o projeto apresentado pelo clube. Ele sente-se adaptado ao Rio de Janeiro, tem bom relacionamento com o elenco e entende que o Flamengo é o lugar ideal para continuar crescendo e, quem sabe, até voltar a sonhar com uma vaga na seleção argentina. É uma resposta clara do Flamengo ao assédio que seus jogadores vêm sofrendo. Em vez de esperar propostas e correr o risco de perder atletas importantes, o clube se antecipa e assegura a permanência de quem realmente faz a diferença. E Rossi, sem dúvida, está nesse grupo. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O meia colombiano, que já tinha um acerto apalavrado com o rubro-negro, esperava que tudo se resolvesse durante suas férias, mas a realidade foi bem diferente. O Dinamo Moscou está fazendo jogo duro, e a negociação, que parecia encaminhada, travou. O Flamengo tentou fechar a contratação ainda antes da disputa do Mundial de Clubes, mas a diretoria entendeu que os russos estavam inflacionando o preço, querendo tirar vantagem da vitrine do torneio. Por isso, tratou com cautela. A ideia era sacramentar o acordo durante a pausa da temporada, a tempo de Carrascal nem precisar voltar para a Rússia. Só que, sem acordo com o Dinamo, o jogador teve que se reapresentar. Durante a data FIFA de junho, Carrascal esteve com a seleção da Colômbia nos amistosos contra Peru e Argentina, e saiu de lá esperando uma definição rápida. Mas o tempo passou, o Dinamo endureceu nas exigências e o Flamengo ainda não conseguiu destravar o negócio. Resultado, Carrascal voltou para Moscou, foi relacionado, ficou no banco e entrou no segundo tempo do amistoso contra o Partizan, na última sexta-feira. A janela de transferências brasileira está abrindo agora, dia 10 de julho, e vai até 2 de setembro. O Flamengo já se mexeu com Mickey Johnston, o atacante irlandês que está próximo de ser anunciado, e Carrascal seria o próximo alvo. Mas o entrave financeiro pesou. A proposta do Mengão gira em torno de 12 milhões de euros, em parcelas, o que hoje daria mais de 76 milhões de reais.
Só que o Dínamo quer mais, são 15 milhões de euros à vista e com garantias bancárias, uma exigência que o clube carioca considera exagerada. Nos bastidores, a impressão é de que os russos também não estão com boa vontade. E isso tem um motivo: o Flamengo ainda carrega uma certa mágoa nos bastidores do Dínamo desde a chegada de Varela. Em 2022, o lateral direito uruguaio acionou a cláusula da FIFA conhecida como cláusula de guerra, que permitia suspender contratos de atletas em função do conflito entre Rússia e Ucrânia. Varela foi emprestado ao Flamengo e, com o contrato no fim, acabou assinando em definitivo com o rubro-negro, sem que o Dínamo recebesse nada. Eles engoliram a situação, mas não esqueceram. Mesmo com esse histórico, a diretoria atual do Flamengo defende que as gestões mudaram e que o caso Varela não tem mais relação com os profissionais que tocam o futebol hoje. Ainda assim, o clima com o Dínamo não é dos mais amistosos. Em meio a tudo isso, Carrascal segue treinando, mas sem muito entusiasmo. Ele quer vir para o Brasil, já demonstrou interesse em vestir a camisa do Flamengo, e espera que os clubes encontrem uma solução. Mas enquanto isso não acontece, vai sendo usado no time russo, que também começa a se preparar para o início do campeonato russo, marcado para o dia 20. Por enquanto, a novela continua. O Flamengo tem pressa, o jogador está disposto, mas o Dínamo não facilita. E como bem disse José Boto, diretor de futebol do clube carioca, em entrevista recente, não gosto de falar em nomes, porque às vezes achamos que está fechado, e depois acontece alguma coisa e frustra todo mundo. E ele tem razão. No futebol, nada é garantido até o contrato estar assinado. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O nome de Caio Jorge volta a agitar os bastidores do futebol brasileiro, e não é por acaso. O atacante, revelado pelo Santos e que passou pelo futebol italiano, hoje veste a camisa do Cruzeiro, onde tem contrato até 2029. Mas, segundo a apuração de bastidores, o Flamengo estuda com atenção a possibilidade de investir pesado e tirar o jogador da Raposa, movimento que só seria possível mediante o pagamento da multa rescisória. Isso, porque o Cruzeiro não pretende liberar o atleta por menos de 25 milhões de euros, cerca de 157 milhões de reais, na cotação atual. Aos 22 anos, Caio Jorge carrega uma trajetória que mistura promessas, desafios e muito talento. Desde os tempos de Vila Belmiro, seu nome é acompanhado de perto por grandes clubes do país e da Europa. Em 2020, foi peça fundamental do Santos na campanha da Libertadores, mostrando faro de gol, inteligência tática e presença constante nas manchetes esportivas. A ida para a Juventus, em 2021, parecia ser o início de uma trajetória de ascensão no velho continente, mas lesões e falta de sequência acabaram atrapalhando sua adaptação. Após passagem pelo Frosinone, retornou ao Brasil neste ano para defender o Cruzeiro, e rapidamente voltou a mostrar lampejos de sua qualidade. O clube celeste apostou alto, oferecendo um contrato longo até 2029, com uma multa rescisória que protege seus interesses. Ainda assim, nos corredores da Gávea, o nome de Caio Jorge já começa a ser debatido com seriedade. A ideia do Flamengo seria repetir uma estratégia que já utilizou recentemente com sucesso, a liberação de atletas por meio do pagamento da multa. Foi assim com Gerson, que deixou o clube rumo ao exterior, e agora esse valor pode ser reinvestido. Parte da diretoria enxerga Caio Jorge como uma oportunidade rara de mercado, um jovem com experiência internacional, potencial de revenda e com características que casam bem com a necessidade atual do elenco rubro-negro. Sob o comando de Felipe Luiz, o Flamengo busca reforços pontuais para manter o alto nível competitivo, especialmente no setor ofensivo. Com Arrascaeta oscilando e Pedro enfrentando críticas por irregularidade, a chegada de um nome como Caio Jorge poderia representar exatamente o que o time precisa, um atacante móvel, com presença diária, mas também capaz de flutuar, participar da construção e trazer nova dinâmica ao ataque. É importante destacar que o Cruzeiro não pretende facilitar a saída do jogador, e o único caminho viável seria mesmo o acionamento da cláusula de rescisão, algo que o Flamengo deve avaliar com cautela, mas que não está fora de cogitação, especialmente após a injeção financeira gerada com a saída de Gerson.
O clube carioca entende que o momento é de fortalecer o grupo e já mapeia opções que possam elevar o patamar da equipe no segundo semestre. Fontes ligadas ao jogador indicam que Caio Jorge veria com bons olhos a possibilidade de atuar pelo Flamengo, especialmente pela estrutura, visibilidade e protagonismo que o clube oferece. Porém, até o momento, nenhuma proposta oficial foi registrada. No fim das contas, é importante frisar, tudo ainda gira no campo da especulação. As informações circulam em sites e redes sociais, mas não há confirmação oficial de nenhuma das partes. Ainda assim, como o Flamengo já mostrou em outras oportunidades, quando há fumaça, é bom ficar de olho. Essas foram as notícias de hoje. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Um forte